Olá pessoal, tudo bem? Professora Flávia, Segurança do Trabalho. Hoje nós vamos abordar a NR13, que fala sobre caldeiras e vasos de pressão. Na indústria, é muito comum o profissional da área elétrica se deparar com a necessidade de manutenção desse tipo de equipamento, que é um equipamento de alto risco e é um equipamento utilizado em vários segmentos e setores, inclusive na produção de energia elétrica. Vamos lá? A norma de número 3 da Portaria 3.214, cujo título é Caldeiras e Vasos de Pressão, ela vem para estabelecer todos os requisitos técnicos e legais relativos às instalações, às operações, às manutenções de caldeiras e vasos de pressão, de modo a se prevenir a ocorrência de acidentes do trabalho. A NR13, a sua existência jurídica, ela vem para assegurar que todas as legislações ordinárias, né, que são aquelas que estão presentes na nossa consolidação das leis trabalhistas, como, por exemplo, o artigo 187 e 188, que vem para garantir a qualidade de vida do trabalhador no ambiente de trabalho, né, a prevenção de acidente e de adoecimento, acidentes do trabalho, cujo o mau funcionamento ou o manuseio inadequado desse tipo de equipamento pode ocasionar em lesão ou até mesmo, né, um acidente que envolva não apenas as pessoas que estão dentro da empresa, mas também aquelas que moram ali ao redor, né, que moram próximo a esse tipo de equipamento. As caldeiras, elas representam um risco tão grande, não só para as pessoas, como mencionado, mas também para a comunidade, que elas têm algumas
leis complementares, algumas normas complementares para as empresas, para ser aplicado nas empresas cujo tem esse tipo de equipamento. Como, por exemplo, nós vamos ter a NBR 5413, que vem falando, né, da iluminação de interiores onde se opera esse tipo de equipamento. Vamos ter a NBR 12177, né, que fala sobre as inspeções de segurança de caldeiras estacionárias, né, ou aqueduto, e também, né, as caldeiras denominadas como flamotubulares, nome complicado, né, que são caldeiras a vapor. Temos também a NBR 12.208, que vai falar referente aos tanques destinados à estocagem de gás altamente refrigerados, né? Suas inspeções periódicas, a necessidade do acompanhamento aí, da vigilância sobre esse tipo de equipamento. Vamos ter também lá na CLT, que é a nossa consolidação das leis trabalhistas, no artigo 5 de título 2, que vai falar referente à medicina do trabalho no âmbito do pátio industrial onde se manuseia esse tipo de equipamento. A própria NR13, ela tem os manuais prescritos sobre caldeiras e vasos de pressão, onde foi feito todo um estudo junto ao Ministério do Trabalho, foi feita uma análise do volume de acidente referente a esse tipo de equipamento, os impactos qual o acidente pode produzir, e criou-se aí este manual normativo de como deve ser operado, de que forma nós devemos agir, quais os procedimentos de segurança devem ser adotados e por aí em diante. E por fim, temos a portaria 23 do Ministério do Trabalho, onde fala de saúde e segurança no ambiente de trabalho também, né? Ela vem em substituição a algumas normas, né, mais antigas, que já falavam da caldeira ali, mas foi dado aí esse parâmetro dessa portaria para que a gente possa alinhar todas as questões referentes a esse mecanismo de segurança. E ela vai determinar os prazos para adaptação do empregador com relação de implantação, correção de alguma anomalia ou alguma situação ali que possa gerar o acidente, e também as penalidades sobre o não cumprimento desse tipo de sanção. Então, eles ainda trazem para nós, nessas normatizações, a finalidade, né, dos equipamentos, como eles são operados, de que forma, qual o produto que fica envolvido ali na operação desses equipamentos, aonde eles são empregados, né, como, por exemplo, o caso da esterilização e limpeza, que eu já mencionei para vocês, que aconteceria através do autoclave, e demais mecanismos que podem ser classificados como caldeiras e vasos de pressão. Podemos ver aí nessa imagem um modelo clássico aí, não foi um dos primeiros, né? Porque as primeiras caldeiras, elas são datadas, né, historicamente, na época da primeira Revolução Industrial, quando veio a era das máquinas. E aí começou a se produzir mecanismos que produziam vapor, e esse vapor fazia com que aquelas máquinas ali na indústria, elas funcionassem. Nós temos aí a Maria Fumaça. Hoje esse tipo de equipamento ele é pouco usual, né, por fatores ambientais, por fatores econômicos, mas ainda se encontra Maria Fumaça movida a caldeira. E aí é possível, em algumas situações, né, na dramaturgia, ou até mesmo no dia a dia, é possível que observemos, né, aquela Maria Fumaça com aquele carrinho de carvão, e aí a pessoa que faz o manuseio ali, né, geralmente o maquinista ou o auxiliar do maquinista, vem pegando aquele carvão, alimentando o fogo, e aquele processo vai fazendo com que a Maria Fumaça se movimente. Então, é uma forma de se observar a caldeira. Só que ela não se limita somente ao carvão, pois o que faz com que impulsione ela, tecnicamente, não é apenas o carvão. O carvão apenas vai fazer com que o fogo se mantenha aquecido, para que esse fogo aqueça um segundo dispositivo, onde tem o armazenamento ali dos líquidos, e esse líquido vai produzir o vapor,
que vai fazer com que as rodas girem ou os braços ali ligados na roda façam o movimento e esse equipamento aí, né, deslize pelos trilhos. Essa é mais comum de se ver nas indústrias, né? É uma caldeira grande, com uma grande capacidade. Ela tem um queimador, e aí nós vamos ver um pouquinho mais referente a esses tipos de equipamento, como ele funciona, mais lá na frente. Mas só para vocês verem aí, né, o que é a caldeira e os vasos de pressão, que são essas tubulações que saem da caldeira ali, né? Algumas tubulações, elas são de retorno dos líquidos já que condensaram e voltaram ali para o seu estado líquido, né, após refrigerar, e outras são por onde esses vapores condensados eles são transportados. Então, gente, esses equipamentos, né, as caldeiras, elas podem estar presentes em diversos ramos de atividades industriais e até mesmo os não industriais. Podemos citar, por exemplo, lá na Revolução Industrial mesmo, era fortíssimo e hoje ainda é, a produção têxtil, né? Utiliza-se ali a movimentação de equipamentos através aí de um processo de caldeira e vaso de pressão. Vamos ter também nas indústrias químicas, indústrias de papel e celulose, frigoríficos, tanto para a questão de movimentação, mas também para questões de processamento de carnes, processamento de laticínios. Por exemplo, quando você faz a pasteurização, é feito através do processo de caldeira e vasos de pressão. Vamos falar daqui a pouquinho um pouquinho mais, vamos poder ver um pouquinho mais como funciona esse processo da pasteurização em prática. Vamos utilizar em hospitais, hotéis, lavanderias, como, por exemplo, já foi citado aqui algumas vezes, o sistema de autoclave. E até mesmo na culinária, quando utilizamos a dita panela de pressão. Então, nós vamos ter diversos tipos de funcionalidades para esses equipamentos, e como são várias funcionalidades, vamos também ter várias formas, tamanho, capacidade, características, tipos de mecanismos que são utilizados, né? Caldeira elétrica, é uma caldeira por queimadouro, né? Ela é térmica. Então, aí nós vamos ter essa destinação de acordo com o tipo da caldeira. Podemos classificar também caldeiras pela forma que ela foi construída e também a sua fonte de alimentação, né? Quais são os fluidos que geram vapor dentro desta caldeira. Importante também conhecer um pouquinho aí de cada uma dessas caldeiras. É claro, somente ressaltando, hoje nós vamos conhecer um pouco sobre caldeira e vaso de pressão, o que são, a sua importância, a sua necessidade, mas quando vocês estiverem no mercado de trabalho e se forem executar uma atividade em uma empresa onde utilize esse tipo de mecanismo e se vocês estiverem envolvidos na operação e manutenção desse tipo de equipamento, vocês passam por um treinamento específico de NR13. Como todos os riscos adicionais que a profissão de vocês inclui, né? Vocês passam por treinamentos mais profundos, mais detalhados referente aos riscos. O mesmo acontece quando a gente vai falar de NR10, né? O treinamento da NR10 são 80 horas, sendo teórico e prático. Temos também NR35, que você tem que ter o treinamento prático e teórico para poder realizar uma atividade de um trabalho em altura. A NR33 para você poder adentrar no espaço confinado. Então, assim, hoje a gente tem um pouquinho aí do funcionamento desses equipamentos, mas vocês vão conhecê-los mais profundamente futuramente. Desta forma, a imagem que nós estamos vendo aí, né, é uma caldeira denominada como flamotubular. As caldeiras flamotubular, elas também são chamadas de caldeira de tubo de fogo ou também de pirotubulares. Elas foram as primeiras caldeiras a serem construídas e elas são constituídas basicamente de um vaso cilíndrico com uma chapa em cada uma das extremidades.
Essas chapas elas são denominadas espelhos, onde são madrilhados ali os tubos e em cada um dos casos elas podem ir ali, né, ter uma entrada do queimador, né, ou a fornalha, que fazem com que aqueçam o ar ali nessa estrutura, né, ou neste espaçamento que nós estamos vendo aí. Já com relação ao funcionamento dessa caldeira, os gases gerados na queima do combustível através da combustão, eles vão circular no interior dos tubos aquecendo a água, que vai se encontrar ali na forma líquida. Esse sistema ele é muito encontrado em caldeiras simples, de capacidade limitada, é muito usado também em locomotivas e em navios. Hoje em dia, são muito usadas também em empresas que necessitam do próprio vapor em uma vazão maior. Assim, nós temos então o queimador, que é essa parte embaixo, onde tem o fogo, o calor. O calor vai transpor por todo o tubo, né? Fazendo com que a água que está na parte externa entre em ebulição, produza o vapor que vai passar pelas caldeiras ali, né, como nós podemos ver na parte de cima. Já com relação aos gases produzidos pelo queimador, ele vai aquecer o tubo, vai se transportar por esse tubo e sair pela chaminé de descarga desses gases. Essa chaminé, quando ela é lançada diretamente na atmosfera, ela tem que ter um processo de filtragem desse gás, né, que sai juntamente com o ar, para que não gere poluentes para a atmosfera. Tendo em vista, então, que as caldeiras flamotubulares elas são limitadas quanto à pressão e à produção de vapor, as altas pressões e grandes gerações de vapor só foram possíveis com o surgimento das caldeiras de aquatubulares. Essas caldeiras elas são características por conterem água no seu interior, né, no interior dos dutos, que são aquecidos de fora por gases que entram em combustão e funciona de um processo um pouco reverso com relação às caldeiras de flamotubulares. A flamotubular, só comparando, ela vai ter o tanque com a água e eu vou ter o calor passando por dentro de um cano. Já nas caldeiras de aqueduto, o processo é reverso. Eu tenho um espaçamento de aquecimento e tenho dutos passando nesse espaço desse tanque de aquecimento, e esses dutos que passam por dentro do cano, por sua vez, estarão ali, né, com líquidos que entrarão em ebulição e gerarão um vapor. No caso do funcionamento desse tipo de caldeira, a circulação de água nos tubos ocorre através de uma bomba ou pelo diferencial de densidade. Isso é quando a água é aquecida, as partículas mais quentes sobem, enquanto as partículas mais frias ficam mais pesadas, né? Então elas descem. E aí cria a movimentação e a circulação contínua da água, né? Que por sua vez começa a evaporar também. Então, conforme podemos observar pela descrição da imagem, analisando essa imagem, nós temos um queimador. Esse queimador ele vai lançar a chama por todo o duto que vai aquecer, né, o duto de aquecimento. Esse duto ele tem bocais por onde o fogo ele vai transpassar. Este fogo ele vai gerar um aquecimento da atmosfera dentro do recipiente. Nesse recipiente nós temos ali, ó, onde tem a entrada ali a água, temos o duto que vai transitar por todo esse espaçamento. Dentro do duto nós vamos ter ali o processo de ebulição da água. Esse processo vai produzir o vapor e esse vapor vai ficar armazenado em um tanque, onde ele vai ser pressurizado, né, pelo espaçamento em que ele ocupa neste local, e
posteriormente vai passar ali pelos vasos de pressão. Já com relação ao queimador, ele vai naturalmente produzir gases, né? E esses gases que vão aquecer essa tubulação com a água. Esses gases, ele da mesma forma precisa ser desafogado, porque nesse tipo de equipamento, a produção de vapor, aliás, a produção de vapor, ela não é pressurizada através do espaçamento onde nós temos o fogo. Ela vai ser pressurizada através da tubulação. Já esse espaçamento que nós temos ali, que é feito o aquecimento, ele vai produzir gases, porque esse queimador, muitas das vezes, ele, ou em sua maioria, né, ele vem de derivados de petróleo, e derivado de petróleo automaticamente, né, a gente já tem aquela ideologia, né, e consciência que ele produz gases tóxicos ou gases de queima, e esses gases eles vão ter que passar ali pela chaminé até que seja feito a descarga. Também tem que passar pelo processo, como eu disse a vocês, de filtragem, de tratamento desse gás aí, para que ele não seja lançado puramente na atmosfera. A caldeira elétrica ela é um equipamento cuja sua função básica é produzir vapor por meio de um aquecimento da água através de uma resistência elétrica em cobre ou em aço inox, muito similar ao processo utilizado para aquecimento de água em chuveiros, em piscinas, né, que usam esses mesmos tipos de produtos, né, esse mesmo tipo de mecanismo como cobre ou aço inoxidável para poder aquecer ali a água. Porém, diferente desses mecanismos, a água não chega à temperatura necessária ali para ebulição, então ela não passa. Então, só para vocês entenderem, é aquele mesmo processo do chuveiro. A caldeira elétrica, ela possui uma concepção de compacta, né? Sendo compacta, pois ela ocupa menos espaço nas instalações. Ela é comumente utilizada para alimentar máquinas de autoclave, reatores, né, pequenos reatores, e nos mais diversos processos industriais. Pode ser utilizada na esterilização, como eu já falei, de equipamentos, instrumentos ou detritos, ou ainda ela pode ser utilizada na galvanoplastia, nome complicado, e sistema de pintura, hospitais, hotéis, lavanderias, estufas, dentre outros mais que é possível localizar aí a caldeira elétrica. O sistema de funcionamento dela é através da resistência elétrica, né, onde que ela vai aquecer a água ali. Essa água aquecida no tanque, ela vai produzir vapor e para conduzir esse vapor vai ser utilizado os vasos de pressão da mesma forma que as demais. Na imagem é possível a gente observar este processo. Então, nós temos um tanque, né, um tanque com água, é claro. Vamos ter ali as resistências elétricas, que pela sua natureza, elas vão aquecer o filamento. Esses filamentos vai fazer com que a água aqueça, né, indo à ebulição. A água, ela vai ter uma entrada, mas essa entrada, ela vai ocorrer de acordo com a vazão do vapor. Então, conforme a água vai baixando, né, nós temos o sistema de boia, que faz com que ela também vai entrando. Então, não existe ali uma compensação que a água possa entrar a ponto de esfriar a água que já está ali dentro. Então, ela vai entrando bem devagarzinho. O vapor produzido sai e, diferente das demais caldeiras já mencionadas, nós não temos ali a produção dos gases. Então, a gente não tem ali uma saída para os gases produzidos pelo queimador. Um diferencial da caldeira elétrica é esse, ela não produz gases, o que é benéfico aí, né, por várias questões ambientais, de responsabilidade da empresa e por aí em diante. Possuímos, então, vários tipos de caldeira, com vários tipos de tamanho, que são utilizadas por várias questões
e são alimentadas por vários tipos de material. Nós vamos ter caldeiras nuclear, como por exemplo as utilizadas nas usinas de Angra 1 e 2, no Rio de Janeiro, né, onde produz energia elétrica através do processo de caldeira. Nós temos o núcleo aquece a cápsula, essa cápsula ela começa a ser resfriada, né, ou a cápsula fica dentro de um receptáculo com água onde produz o vapor e esse vapor é transformado em energia elétrica. Nós temos também caldeiras mais utilizadas na indústria que vão utilizar o carvão como combustível sólido. Vamos ter também ali óleo diesel, que são os derivados de petróleo, o BPF e os líquidos. Vamos ter gás natural, né, o GLP e também o GNV. Vamos ter combustíveis nuclear, como já mencionei, né, que é o caso de Angra, e até mesmo caldeiras utilizando a eletricidade, como a última que eu mencionei para vocês, que são as caldeiras elétricas. Quando a gente fala aí de pressão de operação, vale ressaltar que cada tipo de produto, né, cada tipo de fonte de alimentação ou cada tipo de líquido ao qual aquela caldeira ela vai estar submetida, ele pode atingir uma certa temperatura de ebulição, né? Por exemplo, a água ela ferve a 100 graus Celsius, já o óleo ele vai ferver a 200 graus Celsius. Então depende muito do tipo de equipamento, da forma que está sendo feito esse aquecimento, para que a gente possa ter a dispersão dos gases ali, né, dos vapores, para a movimentação dessa caldeira. Então, nós podemos citar aí, né, a ocorrência de uma maior pressão, utilizando, por exemplo, a pressão de válvulas abertas. Então, eu vou ter aquela dispersão dos vapores, mas essa dispersão ela vai ser controlada ali, né, através de ajuste das válvulas de saída dos gases e dos vapores ali. Só para que não haja um entendimento dúbio, quando eu falo a liberação dos gases, são os gases vapor, não os gases produzidos pela queima de combustíveis ali no queimador, mas seria mais a questão dos vapores liberados ali o aquecimento dos líquidos. E aí, então, quando nós regulamos essa válvula, e aí só para se ter uma ideia ilustrativa de como funciona, quando eu abro uma torneira, estou com uma mangueira, eu abro ela pouca, ela vai sair pouca pressão. E quando eu abro ela muito, sai muita pressão com a água. Da mesma forma funciona esse mecanismo. Então, a pressão ela vai ser definida pela válvula e o quanto de abertura foi realizada ali naquela válvula. O valor maior de uma pressão que seja ali usual, ela vai ser de aproximadamente 10% de sua vazão. Na situação em que a válvula de segurança ou o alívio de descarga ela para de ser liberada, né, nós começamos a ter uma pressão excessiva naquele componente, e essa pressão excessiva, se ela não for controlada, se ela estiver acima dos valores permitidos, ela pode gerar ali, né, um acidente de grande proporção. Mas falamos tanto de caldeira e os vasos de pressão. O vaso de pressão é aquele, né, onde nós vamos ter o gás pressurizado ou vapor pressurizado dentro de um recipiente, né, seja uma canalização ou seja um cilindro. Alguns exemplos que nós podemos citar aí, né, que nós vemos no dia a dia de vaso de pressão o reservatório de gás, né? Nós temos na nossa casa, por exemplo, o cilindro de GLP, né, que é o gás de cozinha. Temos algumas
alguns espaços, como por exemplo oficinas mecânicas ou oficina de pintura, de jateamento, o próprio compressor. O compressor ele é um mecanismo que realiza ali uma pressão de um ar residual. Esse compressor ele pode estar, por exemplo, num posto de gasolina ligado, né, no equipamento de encher o pneu do carro. Então eu tenho ali um vaso de pressão que vai pressurizar, e aí muitas das vezes a gente não vê ele, porque ele não fica ali do lado mesmo do equipamento de encher o pneu, né? Ele fica numa área mais reservada. Mas quando você aciona, ele vai ligar, vai fazer o processo de compressão daquele ar para que você encha o pneu do seu carro. Tanto podemos ligar essas informações que a unidade de medida da pressão, né, ela pode ser medida em bar ou quilonewtons, né? Então, quando você vai fazer ali a calibração do seu pneu, a calibração do ar que tem no seu pneu, ela vai vir, né, denominada ali nesse próprio equipamento como quilonewton ou como bar, que é a medida de pressão. Outro equipamento que é muito comum, que nós temos aí o sistema gerador de vaso de pressão, é a própria panela de pressão. Muitas das vezes as pessoas fazem modificação neste equipamento e não têm consciência dos riscos aos quais ela está se propondo, ou faz a utilização da panela de pressão, mas sem a consciência do risco que a má utilização ela pode causar na segurança ali, né, de todos que estão ali próximos a esse tipo de dispositivo. Então, eu vou ter a panela com água interna e algum produto ali que vai ser processado. Vou ter essa panela sobre um fogo que vai aquecer essa água e, por sua vez, ela vai gerar ali, né, a pressão. Essa pressão ela não pode ficar contida nesse espaço sem um escape. Então, nós temos ali a válvula de alívio, que muitas pessoas chamam de pino ou de mocinha. Essa válvula de alívio, ela tem um peso correspondente a... É claro que foi feito todo um cálculo para determinar o peso deste componente, né, que é um peso de metal. Então, existe ali uma quantidade que o vapor vai atingir e ela vai levantar, né? Ele vai conseguir empurrar, o vapor vai empurrar esse pino para cima, fazendo com que o ar saia. Porém, nós temos alguns problemas com relação aos dispositivos de segurança, né? E esse pino, por onde sai o vapor, ele é um dispositivo de segurança também, mas nós temos alguns problemas, como por exemplo, quando existe o desgaste daquela válvula que nós temos na panela, na parte lateral ali da tampa, existe o desgaste, as pessoas, em vez de trocar essa válvula, eles colocam ali um parafuso. E o parafuso, caso exista uma sobrecarga de pressão, ele não vai fazer o mesmo processo que essa válvula. Porque se eu tiver uma pressão excessiva dentro desse componente, a válvula sobe, né? Ela solta por ser de borracha, então ela vai soltar ali por causa da grande pressão e o ar, né, o vapor ali, ele vai sair por essa válvula de escape, né, a válvula de segurança. Já com relação à válvula de alívio, que é a mocinha ou o pino, ela vai soltar o ar regularmente. Porém, se ela entupir, né? E quando que essa válvula pode entupir? Se eu encher a panela demais de água, se eu encher ela demais do produto que eu estou cozinhando, né? Por exemplo, feijão. Feijão, quando ele ferve, ele começa a boiar. Então, se eu colocar muito feijão e porventura esse feijão parar ali neste buraco da válvula de escape, entupi-lo, o ar não vai sair. Consequentemente, a panela vai começar a inchar até que ela explode. Porque a forma com qual essa tampa é colocada,
e ela é vedada também por uma borracha, para não permitir que o ar saia, ela vai fazer com que essa pressão acumule ao extremo e, por fim, ela vai explodir. Não explodir lateralmente, né? Mas vai explodir a tampa ali e isso faz um estrago danado. Quando uma panela de pressão explode, vai feijão para todo lado, o teto fica danificado porque a pressão costuma quebrar e, dependendo do material que é feito aquele teto ali, o teto pode até cair. O fogão, existe afundamento, né? O fogão pode afundar ali e dar perda total. Então, acidente com panela de pressão, ele é muito grave. Agora, imagine se um acidente com panela de pressão já causa tanto estrago, e essa panela, né, usualmente a gente vai ver aí panela de 4,5 litros. Agora, imagine esse mesmo acidente em um equipamento que chega aí em torno, né, de 40, 50 litros, né, que é o caso de algumas caldeiras pequenas, né, ou até mesmo valores superiores, né, de 1.000 litros ou mais. Nós vamos ter dois tipos de caldeira, basicamente, em questão de funcionamento, que é a caldeira aberta, que funciona como a panela de pressão. Então, eu tenho um queimador, tenho o recipiente, né, que é a panela, tenho a água, que vai produzir o vapor, e o excesso desse vapor, para evitar ali o rompimento do vaso de pressão, ele vai ser liberado através de escape. E esse é denominado sistema aberto. Já o sistema fechado, ele vai ter, da mesma forma o queimador, ele vai ter a produção de vapor ali, nós vamos ter os líquidos, esse vapor vai transitar por vasos de pressão e, após ele fazer o processo ali, o caminho a qual ele foi designado, ele vai cair num tanque de resfriamento. Após resfriado, essa água vai condensar e vai seguir voltando para a caldeira para que ela possa evaporar novamente, fazer a movimentação, tornar a condensar e tornar voltar para a caldeira. É um ciclo vicioso, né? Mas nós vamos ter aí o reaproveitamento desta água pós-condensada, né? Se tornando no processo líquido novamente, se tornando novamente no processo gasoso e fazendo o funcionamento da caldeira. Um exemplo que nós temos aí, né, na imagem, é uma caldeira de sistema fechado. Então, a gente pode ver o queimador, né? Então, no caso aqui, já podemos determinar que não é uma caldeira elétrica, mas o mesmo processo pode ser utilizado na caldeira elétrica também, tá? Então, eu posso ter ali, e pela altura do queimador ali também, posso chutar para vocês que é uma caldeira de aqueduto. Não vou afirmar, não, porque observando só pela imagem assim é complicado a gente afirmar. Pode ser um tipo de aqueduto diferente, né? Mas nós vamos ter aí esse processo de queima. A caldeira, ela tem que possuir mecanismos de identificação que permita você saber quem que fez aquela caldeira, né? Qual que foi o fabricante, qual é o número de ordem de fabricação, né, ou o lote de fabricação daquela caldeira, porque se ocorrer ali alguma anomalia, ou se esse lote for condenado por qualquer situação, é feito o recal dessa caldeira, então ela é recolhida, levada para a fábrica, para que ela seja feita ali as alterações necessárias, ou ela seja substituída e condenada, dependendo do tipo de gravidade. É feito também, aliás, na verdade tem que ser informado também o ano de fabricação dessa caldeira, as pressões às quais ela vai incidir, né, pressão máxima de trabalho suportável e admissível. Nós vamos ter as pressões de testes hidrostáticos, né, a gente vai estar sempre ali fazendo o teste da pressão, se ela está dentro dos padrões necessários para a operação segura.
qual é a sua capacidade de produção de vapor, a área da superfície de aquecimento. Então, ali a gente vai observar aonde que é feito a superfície de aquecimento, qual que é o nível de água que nós temos ali naquela caldeira, se está dentro ou não do recomendado, além do código do projeto e o ano de edição desse código de projeto. Essas informações elas são importantes, gente, com relação ao código de projeto, porque quando se opera esse equipamento, e eles têm que estar munido do manual, né, do fabricante, para a gente conhecer os pormenores do equipamento. Então, o código de projeto, muitas das vezes, eu não vou ter ali o livrinho do lado da caldeira, mas no setor administrativo eu tenho esse manual para consulta de qualquer informações ali necessária para a operação. Essas informações elas vão estar fixadas no próprio equipamento, né, como uma tarjeta de identificação, para que o operador ou aquele que esteja acompanhando a operação dessa caldeira esteja ciente de tais informações. Ou, para um caso de emergência, seja feita a comunicação rápida dessas informações ao serviço de segurança, ao serviço administrativo, para que possam sanar o risco ou dar a tratativa necessária para tal situação. Então, nós podemos observar aí, né, na imagem também, essa classificação. Nós vamos ter ali o volume de litro correspondente à caldeira. Vamos ter ali também, né, no eixo X, a pressão. No eixo Y, nós vamos ter ali o volume de líquidos provenientes dessa caldeira. E aí é possível a gente ver aí, né, que a categoria de classe C, ela não vai ultrapassar 100 litros, quanto as caldeiras de classe A e B, elas podem ter aí um volume maior dos líquidos que vão entrar no processo de ebulição. A norma ainda determina, no item 13.3.1, que toda caldeira deve possuir manual de operação atualizado em língua portuguesa, em local de fácil acesso para o operador, e deve conter, no mínimo, os procedimentos de partidas e parada, né? Este procedimento é extremamente importante para os casos de emergência, né? A parada emergencial. Então, eu tenho que ter ali identificado o sistema de partida, né, de acionamento e parada do equipamento, os procedimentos e parâmetros operacionais da rotina, né? Como eu falei anteriormente, eu preciso saber qual que é o volume de água, eu preciso saber qual que é o volume de pressão, que tipo de material eu tenho ali dentro daquela caldeira, até mesmo porque eu tenho ebulição de água com um volume de temperatura, eu tenho ebulição de líquidos com outros volumes e por aí em diante. Os procedimentos e parâmetros operacionais de rotina a serem operados ali com aquele equipamento, os procedimentos para situações de emergência, né? Como eu vou agir no caso de um acidente com a caldeira, no caso do vazamento de vapor, no caso de algum sistema que caia, né? Ou que tenha alguma falha ali, né? Então, como que eu vou agir no caso de emergência? E isso inclui até mesmo como proceder no caso de queimadura, né? Ou contato acidental com os líquidos internos. Procedimentos gerais de segurança, né, de saúde e prevenção ao meio ambiente. Como já mencionei também várias vezes, né, quando a gente tem as caldeiras com queimador e são alimentadas ali por combustíveis fósseis, né, com gás, com líquidos inflamáveis, ou até mesmo com carvão, nós vamos ter a dispersão de gases. Então, esses gases não podem ser liberados diretamente na atmosfera. Tem que ser feito o tratamento desses gases, né, a filtragem desses gases, para que seja liberado na atmosfera somente o ar mesmo. Tá? Então, todos esses procedimentos eles devem constar no manual, e o manual tem que estar disponível para que o trabalhador faça a consulta na hora que surgir a menor dúvida possível. Ele tem que estar ali com este manual para consulta e para sanar essa dúvida. Outro ponto importante aí a levantarmos
é que nos itens 13.3.4, 13.3.5 e 13.3.9, vem ressaltar alguns critérios de segurança mínima para o funcionamento de uma caldeira, como, por exemplo, nenhuma caldeira ela pode funcionar sozinha. Coloquei a caldeira ali para operar, deixo e vou viver a vida fazendo outras coisas. Isso constitui falta grave porque é um risco eminente. O que é o risco eminente? É aquele que, se acontecer, o desastre vai ser muito grande e possivelmente envolva óbitos. Isso porque, quando a caldeira está em operação, eu tenho que observar se o nível da água não baixou demais, se ela não está pressurizando em excesso, se eu não estou tendo ali, né, um acúmulo de gases ou alguma anomalia. Qualquer anomalia que ocorra com uma caldeira, o acidente ele pode ser muito grave. Mas não é qualquer um que pode operar a caldeira, não. Já no item seguinte, né, o 3.3.5, ele coloca para a gente que será considerado operador de caldeira aquele que satisfizer pelo menos uma das seguintes condições: ter uma certificação de treinamento de segurança na operação de caldeiras e comprovar o estágio prático conforme o subitem 13.3.9, né? O que fala ali no subitem 13.3.9? Que todo trabalhador ele deve realizar o processo de treinamento e esse processo de treinamento tem que passar pela emissão de um certificado que comprove que aquela pessoa fez o estágio e fez o treinamento. Então, não é qualquer pessoa que pode operar uma caldeira. As pessoas que estão envolvidas, elas têm que ter ali um processo de segurança, elas têm que ter ali, né, o conhecimento, a proeficiência referente ao manuseio de um equipamento que é considerado um equipamento aí, né, de grande risco. Porém, quando a norma fala da questão do treinamento de segurança, quando fala da questão dessa operação, eu devo ressaltar que, se o trabalhador ele comprovar que ele tem ali uma experiência, né, de 3 anos dentro da atividade, até o ano de 1984, né, maio de 84, é considerado para ele ali o período do estágio obrigatório para a operação de caldeira. Porque antes de 84, esse indivíduo, como não tínhamos uma norma, né, muito rigorosa com relação a essas operações, né, na verdade as normas não eram tão rigorosas assim com relação à segurança num todo, né? Então, antes de 84, eu tinha um colega, né, ou eu tinha uma pessoa que eu conhecia que precisava trabalhar, eu levava lá para a indústria junto comigo e aí eu arrumava um bico para essa pessoa e essa pessoa acabava sendo contratada e aí eu ensinava ela a fazer ali o manuseio do equipamento dentro dos meus conhecimentos e essa pessoa ia pegando experiência. Então, a norma determina que ela faça o treinamento, mas o estágio comprobatório é considerada a experiência que ela tem em campo. Dessa forma, para que o indivíduo possa então operar a caldeira, né, a norma exige que este operador ele tenha o certificado, né, de treinamento de operação da caldeira ali, né, comprovado com o estágio prático, conforme mencionado anteriormente. Ele tem que possuir, né, o certificado de treinamento em segurança e operação de caldeira previsto na norma e a experiência anterior a 1984, ou possuir, né, comprovação de pelo menos 3 anos de experiência na atividade. Todo operador de caldeira ele deve cumprir o estágio comprobatório na operação, salvo o caso já mencionado, na operação prática da caldeira, né? E essa operação ela vai variar de acordo com o tipo de caldeira que o indivíduo vai operar, porque pode sofrer esse tipo de alteração.
e o estágio ele tem que ser supervisionado. Então, se o indivíduo ele vai realizar atividades em uma caldeira de classe A, ele vai ter ali, né, 80 horas de estágio comprobatório. Já na classe B, 60 horas, né? E é claro, a gente vai levar em consideração que a classe B são categorias não mencionadas, né? Então ela não tem ali aquela mesma classificação da A e da C, que são bem específicas, e a categoria classe C, ela vai ter uma carga horária aí de estágio de 40 horas. É curioso a gente falar que o profissional ele vai passar por um período de estágio, né, de 40 horas, ou ele precisa provar 3 anos de experiência, cria uma discrepância ali de informações, mas o interesse maior da norma é que o indivíduo conheça a fundo os procedimentos de segurança. E aquela pessoa que já trabalhou na área, né, já trabalhou com a caldeira há anos e anos, ela julga não ser necessário eu fazer um treinamento, passar por mais um estágio de algo que eu já faço tanto tempo. Mas é aí que acontecem os acidentes, em cima, né, da pessoa subestimando o risco. Então, a norma determina que todos que operem, elas têm que passar por um treinamento. Esse treinamento, ele obrigatoriamente, ele tem que ser supervisionado por um profissional, né, habilitado, né, como já é citado em um item anterior, ser ministrado por um profissional capacitado para o fim, né, ele foi capacitado para fazer o treinamento de caldeiras e vasos de pressão e obedecer, no mínimo, os currículos propostos, né, conforme está lá no anexo 1A da NR13, né? Informações sobre o tipo de caldeira, qual a pressão, o volume de pressão, como você aferir essa pressão, como você fazer esse acompanhamento, as questões de primeiro socorro, as questões de acidente, análise de acidente, enfim, todos os mecanismos de segurança. Pós período que esse trabalhador passar aí, né, pós período de treinamento, ele vai fazer periodicamente a reciclagem referente a todo esse conhecimento que foi passado. Como todas as normas regulamentadoras, nós temos aí, né, reciclagens que muitas das vezes são bienais, então de 2 em 2 anos o trabalhador vai passar por um novo treinamento. Não obrigatoriamente ele vai cumprir todas as horas, tá? Mas ele precisa passar por um treinamento de reciclagem para conhecer ali, né, os novos mecanismos, novos dispositivos das normas, a evolução aí dos equipamentos, a mudança dos equipamentos. Então, muitas das vezes o que a gente opera hoje, daqui a 2 anos já está obsoleto também, e aí vai ser feita a troca ou mudou o procedimento, né? Como nós tivemos recentemente, neste ano de 2022, nós tivemos uma mudança muito grande dos procedimentos, diferente do que ocorreu ali nos anos anteriores. Então, o pessoal já está precisando reciclar ali para ver quais são as novidades das normas, o que, que ainda vale, o que não vale mais, o que agora passou a valer. Então, dentro dessa reciclagem que ocorrerá nas empresas ou nas suas contratadas, nós vamos ter todas essas informações. Importante a gente conhecer aí um pouquinho, né, dos equipamentos, o tipo de equipamento, para que a gente possa entender o funcionamento, né, e ligar também a informação ao que vai ser manuseado. Então é importante que a gente tenha aí, né, o conhecimento dos equipamentos para que a gente compreenda como é feita aí a medição dessa pressão atmosférica. Então, por exemplo, nós temos o primeiro equipamento aí, né, feito nessa madeirinha, hoje ainda é utilizado para o nivelamento, né, de paredes, ou utilizado muito na construção civil, que é o prumo. Então, eu vou colocar ali o líquido e vou verificar qual que é a pressão atmosférica incidindo ali naquela região. Tenho também o segundo item, né, que é um manômetro. O manômetro ou barômetro, né, eles vão medir ali a pressão atmosférica em bar, né, que é aí a unidade de medida de pressão, e
nós vamos ter esse reloginho aí apontando, né, a quanto é identificado aquela pressão ali no recipiente. O segundo também é um barômetro, só que ele é um barômetro digital. E o digital já é um pouco mais claro para a gente observar. Ele vai fazer a medição de pressão da mesma forma que o manômetro. A diferença é como é exposta essa informação aí. E aí ele vai ter também ali, né, algumas informações auxiliares, depende muito do equipamento. Aqui nós temos a representação de uma caldeira, né, onde nós temos ali embaixo, que parece ser uma montanhazinha, é um queimador. Nós temos o tanque com água. Esse tanque, ele vai produzir o vapor ali nesse espaço vazio. Vamos ter aqui um manômetro, onde vai mostrar a pressão do tanque, e o termômetro, onde vai me mostrar a temperatura da água. Então, eu preciso saber se a temperatura que a água está atingindo naquele momento é a temperatura ideal para começar a produzir vapor, para que eu controle o queimador, né, reduza ou aumente ali a temperatura. Então, eu tenho que acompanhar ali o termômetro. E também o manômetro, porque se eu verificar que o manômetro, a pressão está subindo demais e eu não tenho como aliviar essa pressão, eu vou reduzir a produção dessa pressão. Então, eu reduzo ali o calor do queimadouro. Aqui nós temos uma caldeira, né, o circuito completo da caldeira, onde vamos começar aqui pela parte centralizada. Eu tenho a lenha, que vai ser colocada, né, que vai alimentar aqui o queimador, né, vai produzir o calor ali dentro da caldeira. Esse calor, ele vai aquecer a tubulação, né? Essa tubulação aqui, ela está sendo alimentada pela água do tanque do elevado da água ali, né? Esse tanque é acima. Então, eu estou alimentando o tubo com água. O meu queimador, quando a água chegar aqui embaixo no tubo, o meu queimador, ele vai aquecer essa água, que vai subir na forma de vapor e vai alojar na parte superior. Posteriormente, ela vai sair pelo tubo de serviço, né, pelo vaso de pressão, e vai alimentar ali, né, lavanderias, sanitários, cozinhas ou qualquer um ali, né, que houver a necessidade dessa alimentação. Após a alimentação, né, do sistema, ela vai voltar por um duto de condensação, retornando para o tanque de condensação, que através de uma bomba de pressão vai pressurizar essa água novamente para o tanque elevado, que vai retornar para a caldeira. Então, ela fica ali no ciclo. Com essas informações, é possível que nós concluamos que essa caldeira é uma caldeira de um circuito fechado. A propósito, eu tenho aqui, ó, a saída de gases quente pelo escape, né? Então, eu vou ter ali uma caldeira com o sistema fechado. Já aqui, nós temos uma caldeira de sistema aberto, que é ali, né, como eu mencionei para vocês no comecinho, a Maria Fumaça. Então, eu vou ter, da mesma forma, a caldeira com o material de queima. Vou ter os dutos, né, que vão ser alimentados ali por essa caldeira, produzindo ali o gás, né, ou o vapor. Esse vapor vai passar pelos tubos, né, de pressão. Em seguida, vai ser encaminhado ali para o sistema de distribuição, onde o ar quente entra, empurra ali a bieleta, né? E aí ela vai para frente e, consequentemente, a pressão faz com que ela vá para trás, liberando ali aquele ar comprimido, né? Através dos cilindros. Então, ele chegou no finalzinho, o ar sai pela chaminé, né? E a bieleta vai para trás, né? O pistão vai para trás ali, empurrando a bieleta, e que faz com que o eixo da roda gire como uma manivela.
E aí a gente tem aí, né, o sistema da Maria Fumaça, como é feita ali, né, a movimentação da Maria Fumaça. Temos aí uma ilustração mais precisa, né, do processo de Maria Fumaça. Nós temos aqui o carvão combustível, que alimenta o forno, que produz os gases, que aquece os dutos com os líquidos ali, e aí eu tenho o mecanismo de armazenamento aí dessa pressão, né? A pressão ela vai ter a válvula de segurança, né? E aí quando a gente vê ali o maquinista fazendo aquele barulho, né, do apito do trem, ele está aliviando a pressão deste armazenamento, né? Então ele está fazendo ali o alívio para que esse tanque que não tem uma compressão muito grande, né? Não tem um tamanho muito grande, ele não encha até explodir. E aí ele vai fazendo ali, né? Liberando através do apito do trem. Tem gente que acha que é para sinalizar, está avisando que o trem está passando. Não, muitas das vezes ele está apenas aliviando a pressão. E essa válvula aí, né? Ela vai incidir no apito deste trem. Já aí nós temos uma caldeira tubular. Caldeira tubular com queimador. Então, eu tenho aqui o dispositivo de queima, que vai aquecer todo o recipiente. E esse recipiente vai ter vários canos. E esses canos vão fazer com que a água circule, produzindo ali o vapor. O vapor produzido, ele vai passar por todo o sistema, né, o sistema de pressurização, e vai retornar através do dreno aqui, né? O dreno retorna, fazendo com que a água circule novamente. Mas aí só para vocês conhecerem melhor aí por dentro uma caldeira, né? Nós temos essa tubular aí. Conforme eu já tinha explicado para vocês, né, passado, essa é uma caldeira de sistema fechado. Então, os líquidos que eu tenho alimentando essa caldeira para produzir o vapor, eles vão passar pelo processo de condensação e vão retornar a essa caldeira. Só ressaltando, é claro, que mesmo que a água condense e volte para o seu estado líquido, nós vamos ter ali alguma perda. Então, eu preciso acompanhar esse volume de água para que eu possa fazer ali, né, a compensação das perdas deste volume. Os combustíveis, nós vamos ter biomassa, carvão, né, ou combustível sólido, líquidos e dízeis, né, que são os líquidos inflamáveis. Vamos ter os gases naturais, o GLP e o GNV. Aliás, o GNV não, gente, desculpa. O GNV, apesar dele ser destinado para veículos, pode acontecer de você ver ele sendo utilizado, tá? Então, você acha melhor fazer essa ressalva, porque pode ser que alguém fique falando, não, mas GNV é gás natural veicular. Ele é veicular pelo processo de combustão. Só que se você analisar o processo de combustão de um veículo, você vai ver que é muito similar à Maria Fumaça. Eu tenho uma explosão, essa explosão ela vai gerar uma energia através de uma pressão, fazendo com que o pistão suba e desça. Então, ele vai movimentando o motor ali através de um mecanismo de pressurização. O combustível nuclear, já mencionei para vocês, né, qual que é a nossa utilização maior aqui no Brasil, que é a energia produzida através das usinas Angra 1 e 2 no Rio de Janeiro. E temos a eletricidade também, né, através ali da produção de vapor por caldeiras elétricas. Temos aqui um exemplo de uma caldeira alimentada por combustível ou por gás, né? Nós temos aqui embaixo o queimador, que vai sofrer essa oscilação. Lembrando que o queimador, ele funciona como um maçarico, ok? Aquecendo aquela tubulação conforme a gente já viu. E a sua queima aí, né, ela pode sofrer algumas variações. E até mesmo questão de tipo de combustível, né? Como quando a gente fala de derivado de petróleo é um pouquinho complicado,
por causa das oscilações de valores. E a queima de um queimador desse, ela é muito demorada, então ele vai ficar por horas e horas, alguns casos dias, meses e até anos sem ser desligado. Então manter algo queimando, né, com um fogo muito forte durante muito tempo é um pouquinho complicado aí para o bolso do empregador. Esse segundo modelo aí, né, é a caldeira por combustível sólido, né? E aí a gente pode falar ali do carvão, da madeira, né? Todos os tipos de combustíveis sólidos que existem no mercado, ela vai ser alimentada aí por esse tipo de, aliás, ele vai ser utilizado aí nesse tipo de caldeira. Então, eu abro aqui a porta da fornalha, faço a alimentação com exceção do material, fecho e aí ela continua queimando. Lembrando que o fato de eu abrir o queimador, abrir a fornalha, isso não vai influenciar na pressão, porque a pressão ela está sendo produzida dentro de um duto que está pressurizado, né? Está ali dentro da tubulação. Já o queimador ele está aquecendo aquela tubulação pela parte externa. Então, a maioria das vezes não existe ali uma pressurização dessa porta, então eu consigo abrir e alimentar o equipamento. Esse modelo aqui é uma caldeira elétrica, né? Onde nós podemos ver aqui do lado esquerdo, né? O sistema, né, das resistências. Ele vai ser alimentado aqui, ele tem seu próprio transformador, né? E vai ser alimentado, alimentando ali as resistências que vão aquecer e aquecerão aqui dentro, né, os líquidos que nós temos para a produção do vapor. E aí todos os outros mecanismos estão aqui, né? Temos os dutos de saída, temos o manômetro para poder controlar a pressão interna e por aí em diante. Já aqui nós temos as válvulas, né, de abertura, então eu consigo fazer o controle da saída da pressão ou a saída e entrada da água através dessas válvulas. Então eu vou controlando ali o quanto eu posso abrir ou o quanto eu posso fechar. Elas são muito utilizadas, né, quando a gente tem ali a dispersão de líquidos, para bloquear a entrada ou a saída deste dispositivo. Posso fechar parcialmente ou totalmente esta saída. E não é adequado para controlar vazão presente para grande perda de carga. Ou seja, devido à sua capacidade de ser pequena, né? Então ela vai fazer ali pequenos alívios ou pequenas limitações e não grandes vazões. Então ela não pode ser utilizada num momento de emergência para poder aliviar ali o equipamento naquela hora. Porque muitas das vezes, quando chega a necessidade da gente aliviar esse equipamento, a gente precisa de grande vazão, porque é uma emergência muito grande. Nós estamos num processo de emergência muito grande. E eu fazer essa vazão com equipamento tão limitado pode fazer com que o acidente ele venha a acontecer ou ter uma proporção maior do que esperado. A válvula de retenção, né, ela vai fazer o controle ali do fluxo em um único sentido, evitando, né, o refluxo do líquido ou até mesmo, né, o refluxo ali, o retorno ali daquele líquido ou daquele vapor. Temos aqui outro tipo de válvula, né, que é uma válvula usada em líquidos e gases, indicada para abertura e fechamento rápido, não sendo adequada para regulagem de fluxo, também para líquidos com sólidos em suspensão. Então, gente, eu não posso utilizar ali esse tipo de válvula para fazer o fechamento onde eu tenho sólidos em suspensão, o que é um pouco mais difícil encontrar em caldeiras, né? Mas é importante ressaltar que esses sólidos, se eles estiverem ali presentes, nós podemos, né, entupir e voltar aquele caso que eu falei com vocês da panela de pressão. Eu tenho uma vazão, eu estou solicitando que essa vazão aconteça, mas eu tenho algo entupindo a saída ali. Então,
nesse quesito que é falado que esse tipo de válvula não serve para itens, né, onde tem sólidos em suspensão. Já a válvula de globo, né, ela pode ser indicada para utilização de líquidos e gases, mas ela é mais adequada, né, para regulagem de vazão. Ela também é unilateral e ela pode apresentar ali, né, uma perda muito grande da vazão quando aberta, mas ela tem uma boa vedação. Então, como eu posso ver o desenho aí, né, eu giro ela, o pininho desce e aí ela faz ali a redução da vazão, faz o controle dessa vazão. Muito similar aí com a válvula de globo, né? A válvula de agulha, ela vai atender ali aos requisitos de regulagem de vazão, porém, ela vai, por ter um diâmetro menor, ela vai ser um pouquinho mais lenta, tanto para fechar quanto para abrir. Então, a vazão dela é um pouco mais devagar. Por fim, né, e a mais importante na minha opinião, nós vamos ter aí a válvula de segurança. A válvula de segurança, ela vai ser utilizada para a liberação dos gases ou dos vapores dentro ali, né, dos processos de pressão, dentro do vaso de pressão. Ela é feita com uma mola que é calibrada e ela vai controlar ali, né, a vazão dos vapores dentro dos vasos de pressão. Então, ela pode ser aberta rapidamente e essa pressão sair, né, aliviar ali a pressão, evitando que aconteça um acidente ou que aconteça uma sobrecarga de pressão e o vaso possa vir a explodir. Vamos ficar por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado das informações passadas. Acho que foi bem útil conhecer esse mecanismo. Vou deixar uma atividade para vocês responderem com relação aos vasos de pressão, então eu indico que vocês pesquisem um pouco mais sobre esses dispositivos, que é muito comum aí, né, como vocês puderam observar, não somente na indústria, mas na nossa vida, né, no dia a dia também. Do mais, deixo um forte abraço para vocês. No que precisarem, sabe que pode contar comigo, basta acessar e mandar mensagens, ok? Muito obrigada e até a próxima!